Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aí iniciar mais um capítulo, o capítulo 8, né, de História, Independências do Haiti e da América Espanhola. Bom, gente, vamos conhecer como que se deu todo esse processo de independência dessas regiões, né, que é conhecida aí como a América Espanhola. Então a gente vai tratar aí de um período do século XVIII, né, e conhecer todo esse processo de independência. Haja vista que anteriormente a esse período a Espanha estava, ou melhor, as regiões conhecidas como América Espanhola estava sob poder da Espanha, né, justamente porque os espanhóis colonizaram essa região, certo? E inicialmente vamos aí falar do Haiti, né? Ou seja, dos acontecimentos anteriores ao Haiti, que também pode ser comparado aos acontecimentos em relação aos outros países que vamos ver, né? Como Venezuela, Equador, Colômbia, né? Chile, né? Então a gente vai entrar aqui num período de antecedentes, né? Os processos de independência que pode se comparar às outras regiões também. Então, o Haiti era conhecido como Santos Domingos, né? Então essa região do Haiti, ela era uma região onde tinha muitos colonos, né, espanhóis. Junto com eles tinha a população indígena e também a população escrava, né, os negros escravizados. Então a organização social era em torno desses três grupos sociais e era voltada para uma relação totalmente voltada para o trabalho, né? Ou seja, o trabalho nas lavouras, desenvolvida principalmente pelos escravos, né? Então, o povo escravizado era aquele que praticava o trabalho agrícola, né, que era o trabalho de monocultura, feito por meio de alguns produtos, como o fumo, o algodão, né, eram produtos bem típicos da cana-de-açúcar também. Então, os colonos geriam todo esse trabalho dos escravos, né? E também tomavam conta da terra, né? O controle do território, tinham muitos conflitos com os indígenas, né? Então a relação era dentro desse contexto aí, né? Ou seja, totalmente escravocrata, como diz. Bom, essa relação era muito penosa, né? Ou seja, muito dura, principalmente para os escravos, porque eles eram todos castigados, né? Eles eram às vezes até assassinados, torturados, né? Caso não viesse a praticar aí a sua função, né? Aquele trabalho exaustivo no plantio e na colheita desses produtos que eu acabei de citar para vocês. Então havia um ambiente pesado, carregado, né, entre colonos e esse povo africano aí escravizado, né? Bom, diante dessas condições, começa a surgir revoltas, né, pessoal? Ou seja, revoltas dos escravos em não aceitar essas condições. O destaque aí vai ser para esse senhor da imagem aí, que é Toussaint Louverture, ou seja, um escravo que vai liderar vários movimentos de revolta contra o domínio, né, espanhol, contra os colonos. No caso aí, é, liderar movimentos contra os franceses. Na verdade, o Haiti era uma colônia francesa, né? Mas teve também depois o domínio espanhol e a gente pode perceber que ficou aí sobre uma grande tensão, né? Entre esses escravizados e os seus colonos, né? O Haiti aí no caso, então, inicialmente era uma colônia francesa, né, que possuía, né, a porção oeste da ilha, que era de posses da Espanha, né, melhor dizendo, corrigindo aí. Bom, então diante desse movimento tenso, né, turbulento, entre as populações negras, né, que eram torturadas, escravizadas, e os colonos, né, havia aí toda uma questão de buscar uma solução, né, os escravos tentar buscar uma solução para se libertar dessa condição. E como fazer isso, né? Como que eles iriam se livrar
desse domínio, né? Então aí é onde começa o processo de rumo à independência, né? Onde em 1791 vai ocorrer inúmeras revoltas desses escravizados, né? Ou seja, eles vão enfrentar a dominação, e essa dominação era toda questionada, né? De uma forma a conter, e a forma como conter era enfrentar para eles poderem terem melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores formas, né, para poder desenvolver suas atividades. Então esse senhor, né, esse negro liderou, né, negro escravizado, liderou essas revoltas muito intensamente, né? E aí, chegando ao ano de 1794, surge aí as primeiras, né, ou seja, as primeiras visões, né, do fim da escravidão, ou seja, do fim da dominação. Ela começa a se tornar realidade, ou seja, no caso aí, Toussaint de Louverture, ele vai então conseguir êxitos, né, na liberdade, né, na independência aí do seu povo, né? Ele vai fazer com que o seu povo ganhe a sua liberdade, né? O povo escravizado. Então, chega aí no ano de 1799, né? Isso vai ser muito mais marcante, justamente porque eles vão ter uma plena liberdade no sentido de viver as suas vidas sem ser ameaçados, sem ser torturados, né? Só que vai de 1794 a 1799, e aí parou. Ou seja, justamente porque Napoleão, quando ele vai, né, ele se torna o ditador, o imperador francês, melhor dizendo, ele vai revogar, ele vai voltar atrás nessa abolição, né? Ou seja, Napoleão ele vai fazer com que toda a liberdade que os negros tivessem, eles perdessem e voltassem a ser escravos, né? Então, em 1799, Napoleão anula a abolição da escravatura, não é? Ou seja, quem fez o líder da revolta, né, da abolição, né, que é o Toussaint de Louverture. Ele foi pego pelas tropas napoleônicas, levado até a França, foi torturado, né, e nunca mais ele pôde, né, fazer com que o seu povo voltasse a ter essa liberdade. Mas enfim, isso tudo acontecendo, né, que foi muito terrível. Napoleão ele perde, né? Ele captura o líder negro, só que ele perde, né, a batalha dentro do território haitiano, ou seja, ele não consegue retomar esse território, né? Ou seja, portanto, então, os escravos conseguem a independência do Haiti em 1808, né? O Haiti se torna um território livre da dominação europeia, estrangeira, francesa, não é? Então isso foi um marco para a história, porque foi o primeiro movimento de escravos que consegue independência. Haja visto que no Brasil os escravos nem, né, passavam longe dessa perspectiva, né, de liberdade, de se libertar de domínios, né, do domínio europeu, né? Então a gente vê aí uma grande marco para a história, né, para a época, né, que algo jamais visto até aquele momento. Bom, agora a gente entra aqui na América Espanhola, né, falar também sobre os antecedentes, ou seja, falar da libertação, né, da independência do Equador, da Colômbia, Venezuela, né. Aqui mostra, né, todo o traçado, né, feito pelos grandes libertadores desse território, né, dessas regiões que estavam agora sim sob o domínio espanhol, né? Então, quem vai se destacar no meio de toda essa libertação desses países aqui, né, mostrado, vai ser Simão Bolívar, né? Simão Bolívar, ele era, né, um colono, né, um filho, um descendente de espanhol que tinha terras, né, na Venezuela, de propriedade de plantio, né, de cana-de-açúcar, tinha escravos, né, mas ele vai se rebelar contra
esse domínio espanhol, a gente vai vendo ao decorrer da aula. Bom, assim como surgiu o movimento de independência no Haiti, nessas regiões que eu falei vai ocorrer também. Então, vai ocorrer por meio do quê, né, pessoal? Também por meio de algumas revoltas, não aquelas lideradas pelos escravos, mas sim pelos colonos espanhóis. Ou seja, os colonos espanhóis muito insatisfeitos, né, com a colônia, ou melhor, com a metrópole, né, espanhola, eles vão começar a se unir, né, os descendentes de espanhóis na América, e propor aí o movimento de independência. Justamente por quê? Porque eles não eram vistos, reconhecidos, né, pela coroa espanhola como pessoas que pudessem ter vantagem por meio dessas colônias, né? Então, ou seja, eles trabalhavam, os espanhóis ficavam com todo o lucro por meio de muitos impostos, né? Impostos pagos altíssimos, né? Os colonos na América Espanhola tinham que pagar para a coroa espanhola. Além disso, também havia muitas relações desiguais entre as colônias, né? Havia uma liberdade, né, na relação comercial entre uma região e outra. Isso causava também insatisfação dos colonos, que muitos ganhavam muito dinheiro, outros não ganhavam nem tanto, né? Enfim, havia uma certa rivalidade entre esses colonos, que não girava só por essas questões voltadas para o livre comércio, mas também, embora muitos gostassem, né, outros não gostavam tanto assim. Outro problema também gerado foi a criação, né, o aumento do controle da coroa espanhola sobre os colonos, né, ou seja, colocou inúmeras pessoas, né, fundando assim as colônias como vice-reinos para prestar contas, né, de tudo que ocorria ali para a coroa espanhola. Então, esses vice-reinos, né, dividiam as regiões, e aí quem era nomeado vice-rei tinha que prestar conta, né, para esse vice-rei, para o vice-rei prestar conta para o rei na Espanha. Então havia um controle muito grande da Espanha dentro das colônias. Isso fazia com que os criollos, né, que eram descendentes de espanhóis, ficassem insatisfeitos. Então teve esse problema aí. Outro detalhe, tinha uma certa rivalidade entre estrangeiros, né? Ou seja, estrangeiros não, entre criollos, que eram os colonos, e chapetones, né? Que eram espanhóis, né? Criollos, que eram descendentes espanhóis, e chapetones, que eram os espanhóis nascidos na Espanha, né? Então havia uma rivalidade em torno de domínios de cargos, né? Muitos queriam altos cargos, e quem tinha esses altos cargos eram os chapetones, que eram espanhóis nascidos na Espanha. Em contrapartida, os criollos, que tinham poder econômico, não tinha muitos privilégios, né? Então havia toda essa questão aí de rivalidade entre eles, e isso fazia com que as colônias, né, sofressem um conflito político aí, né? E esse conflito político iria alimentando, né, a rivalidade entre eles, e também aumentando certa insatisfação com a coroa espanhola, né? Então essa insatisfação, né, alimentada também pela questão do iluminismo, né, os ideais iluministas chegando na Europa por liberdade, ou nas colônias, né, os ideais em torno de liberdade, de justiça, de igualdade, de direitos, né? Então eles queriam ver essa região, essa América, né, toda ela baseada nesses princípios do iluminismo, né? Então
queriam se livrar, né, daquela dominação espanhola a qualquer custo. Então começa esse movimento, né, os criollos principalmente liderando, né, os descendentes espanhóis, liderando todo um processo aí de independência. Bom, junto com isso tinha os mestiços, né, os indígenas e os escravizados que conviviam, tinham que conviver com essa forma de administração, né, e vivendo dessa forma, eles tinham que também pagar muitos impostos, né? Trabalhar de forma compulsória nas chamadas mitas, né? Ou seja, os indígenas trabalham no sistema de produção, na extração de metais preciosos, como o ouro, né? Então, essa mita era o que? O trabalho compulsório dessas pessoas, né? Desses indígenas. Então, havia uma insatisfação indígena também contra a coroa espanhola, né? Bom, diante então desse contexto, pessoal, de insatisfação de muitos, né, de muitas pessoas, os criollos, então, ele vai ter a reação deles, né, que é enfrentar a coroa espanhola, né? E enfrentar ainda mais quando Napoleão vai fazer a dominação, né, da Espanha, ou seja, os criollos na América, eles não vão mais respeitar as ordens que vêm da Espanha. Por quê? Porque a Espanha estava dominada por Napoleão, o seu rei foi preso, então foi Napoleão nomeou seu irmão para tomar conta da Espanha. E então os criollos falam, poxa, não tem rei, então não vamos respeitar, né, as decisões que vinham da Espanha. Ou seja, então eles começam a dar à América, né, às colônias, né, um caráter de um governo que vai se tornando independente. Um governo que vai ser gerido pelas chamadas juntas governamentais, né? Essas juntas governamentais vai ser uma união dos criollos em torno de como governar as colônias, né? Como governar as colônias e fazer delas uma nação, né? Um território independente, né? Isso vai acontecer. Então aí vai surgir os primeiros movimentos de independência, como foi dito a vocês, né? Eles vão ter uma postura muito revolucionária, né? Para a época aí. Então várias cidades vão se tornar independentes, né? Como Montevidéu, Santiago, Quito, La Paz, né? Caracas, Buenos Aires. Então várias cidades da América Espanhola vai serem geridas em torno dessas juntas governamentais. Bom, essas juntas governamentais ocorrendo, o que acontecendo? Eles têm um governo autônomo, né? Mas enfim, toda essa autonomia, né, ela vai depois ser interrompida por grandes movimentos de tensão que, embora eles tinham declarado independência, mas depois a coroa espanhola vai se voltar frente ao domínio das colônias novamente. Por quê? Porque na Espanha vai acabar a invasão napoleônica, a Espanha retorna à dinastia, né, a coroa, a monarquia espanhola, e então os espanhóis vão mandar para as colônias, né, mais de 10 mil soldados para recuperar esses territórios que estavam nas mãos de um novo governo, as juntas governamentais, né? Então, isso acontece, né? Algumas cidades são recuperadas, algumas batalhas foram vencidas pela coroa espanhola, mas dentro desse contexto, Simão Bolívar ele vai mostrar, né, um contra-ataque, ele vai contra-atacar essas tropas espanholas e pouco a pouco vai fazer a expulsão desses soldados espanhóis do território da América, né? Então Simão Bolívar ele vai libertar Bogotá, vai libertar hoje que é a Colômbia e a Venezuela, né? Vai ficar a cargo de enfrentamento de vários conflitos nessas regiões. Por outro lado, tem outros líderes também que vai participar disso, né? Como San Martín, ou seja, ele vai
lutar pelas independências no Chile, no Peru, e ele vai conseguir, né, expulsar os espanhóis definitivamente desses territórios. Né? San Martín é um ídolo, né, uma pessoa muito admirada, principalmente na Argentina, né, e na Venezuela, Simón Bolívar, né. Depois vem as independências, né, de Uruguai e Paraguai, lideradas também, né, por outro revolucionário, que é agora o José Gervásio Artigas, né. Ele vai fazer também, que faz parte, né, de uma junta governamental que era independente, então vai expulsar os espanhóis definitivamente do Uruguai e de Paraguai. Vai também ocorrer as independências, né, no México, né, movimentos de independência no México, em Cuba, né, Miguel Hidalgo, que vai liderar esse processo de independência no México. Depois vai surgir José Maria, né, que vai liderar esse movimento, né, também de independência. Em Cuba temos José Martí, né, que vai ser o líder revolucionário, né? Enfim, gente, vão ter muitas pessoas à frente, né, desse processo de independência, e eles vão estar aí espalhados, né, em monumentos, né, por todas as cidades onde ocorreu esse processo de independência, certo? Bom, gente, a independência ela não ficou só a cargo, né, de homens, né? As mulheres tiveram muita participação nesse processo de independência. Justamente por quê? Porque elas também se identificavam com toda aquela exploração, né? Se identificava não, ela se identificava com a insatisfação dos crioulos, né? Então ela repudiava toda aquela dominação, aquela exploração que eles vinham sofrendo. Então as mulheres muitas se envolveram nas batalhas prestando serviços como enfermeiras, como cozinheiras, né, como pessoas que estavam ali pronto para servir, como soldadas também, né. Outras cediam sua casa para reuniões entre esses revolucionários, entre os crioulos, né? Então a mulher foi muito importante, né? Aqui uma pessoa muito que simboliza muito isso, uma mulher, né, que simboliza muito isso, que está relacionada aí a Josefa Ortiz, né? E aí aqui tem o monumento dela aí na cidade do México. Bom, gente, então, para concluir, né, a gente vai observar que a América Espanhola, com esse processo de independência, formaram vários países, né? Ou seja, não houve uma unidade territorial. Como o Brasil, né, o território ficou unificado. A América Espanhola se dividiu em vários países. Então, por que isso aconteceu? Justamente por causa dessa rivalidade entre os crioulos, né, de uma região relacionada a outra, por causa de interesses políticos, econômicos, né? Então não havia um entendimento entre eles. A única coisa que eles entendiam, né, se entendiam, era o movimento de independência. Só. Agora, as questões internas, políticas, econômicas, eram muito diferentes. Então, o território fragmentou, ele se dividiu. E isso frustrou muito, né, Simão Bolívar, que não viu seus sonhos realizados, né? Porque quando teve o Congresso de Panamá, a ideia era que Simão Bolívar unisse toda a América Espanhola em torno de um país, né, e não fragmentado. Por que Simão Bolívar queria isso? Justamente porque ele, pensando toda a América Espanhola unida, né, em um país, seria uma nação forte, né, um território grande, poderoso, que poderia ser desenvolvido, e aí outras potências não poderiam vir, né, querer dar o palpite, querer impor condições políticas, econômicas, né? Então a força geopolítica, econômica, frente às outras nações, ela seria muito maior.
né? Então ele morreu sem esse sonho ter acontecido, né? Então formou aí vários movimentos de caudilhos, né? Ou seja, de pessoas que lutava pela independência em torno de interesses, então formaram milícias, né? Enfim, não se entendiam, né? A Venezuela não entendia com a Colômbia, que não entendia com o Peru, então por isso que o território fragmentou. Então os criollos fizeram uma elite ali, né? E queriam o seu território para si, para eles governar, porque se tivesse que formar uma nação única, o poder iria ser dividido também, né? Então tem essa questão. E outra coisa também tem a questão internacional, né? Ou seja, a Inglaterra ela incentivou muito que o país fosse fragmentado, fosse dividido, porque aí ela teria mais força, né, para poder negociar todas as suas questões econômicas para impor, né, os seus desejos frente aos outros países. Certo, gente? Então é isso, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueça das atividades lá no Vindimo e até a próxima.